Você entrou aí agora já. Você tem que entrar na Realbot. Ah, eu vou entrar agora. Aqui. A Miller já entrou. Hã? Miller. Então ele vai dividir. Pronto, já foi. Ficou foi bom aqui, Cleo. Pronto, já foi. Ficou foi bom aqui, Cleo. Olha, vai ter que colocar um fone aí, viu? Não, eu vou desligar. Vou baixar aqui. Acabou aqui já. Desliguei. Baixei aqui já. Boa noite, irmão, boa noite, irmã, boa noite, amigo, boa noite, amiga. Boa noite a todos que estão aqui conosco aqui. Eu quero cumprimentar o pastor Miller Carvalho, a pastora Raquel Carvalho também está aqui, o Eduardo Monteiro, a Claudice, que é a Cal, está aqui conosco, o Vilmair lá de Goiânia, meu cunhado, Deus abençoe, ungido, a Marília, prazer ver você aqui, amiga, saudade, viu? Deixa eu ver quem mais está aqui. A Júlia e o Jorge, o Zamilute. A Jamile de Deus. Boa noite, Jamile. Tudo bem, amiga? Nádia Alves. Boa noite, Nádia. Saudade. Deus abençoe, amiga. A Fanny Santos. Boa noite, Fanny. Anice Alves. Andrine Santana. A Anne Mota. A Mara Santana também tá aqui, a Maiane Santos. Ô Maiane, minha filha, tem quase um ano que eu não vejo você, ué, cadê você? Tem muito tempo que eu não te vejo, viu? Preciso ver você, tem que aparecer lá na nossa igreja e bater um papo, mesmo fora do horário, tá certo? Não precisa ser no horário de reunião, não. Só pra ver você, tá certo? Saudade mesmo. Fernanda Fernandes. A Fernanda Fernandes eu vi em janeiro, né? Eu vim em janeiro. Bom demais. Glória a Deus por isso, né? Esses foram os que escreveram alguma coisa aqui. Vamos começar a nossa reunião, vamos orar agora, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós nos achegamos mais uma vez diante do Senhor, nós estamos diante do Senhor. Mas nos achegamos agora.
Interessante, meu Deus, que Daniel chegou e disse em uma das suas orações: então eu dirigi meu rosto para Deus, para lá buscá-lo, para buscar a sua face, e ali derramei a minha alma diante do Senhor. Por isso, meu Deus, nós fazemos isso também. Nos achegamos diante do Senhor. Direcionamos, meu Pai, os nossos corações, a nossa mente, a nossa alma para o Senhor, para buscar a tua face. Porque o nosso consolo, a nossa força, a nossa vida está totalmente em Ti, ó Deus. Está totalmente no Senhor. Por isso, meu Deus, fala conosco nessa noite. Fala aos nossos corações. Fortalece a nossa alma, fortalece o nosso espírito, fortalece a nossa fé, Deus. Só o Senhor pode fazer isso. E é isso que eu te peço, Senhor. Faz-nos isto em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de começar a nossa palavra, a nossa pregação, quero falar também aqui, dar uma boa noite a Yolanda Cardoso e a Landa Monteiro. Landinha, hoje eu falei com a sua irmã, com a Cristina, lá de Roma, viu, amiga? Ela entrou em contato comigo ontem. Ela está assistindo as nossas lives. E aí ela passou uma demanda que ela está enfrentando. E aí hoje, 1h da tarde, daqui, logicamente, que lá era mais tarde, né? Já era 5h da tarde. Aí batemos um papo, ela trouxe a demanda e nós oramos juntos. E agora vamos orar algumas vezes diante do projeto que ela tem. Não sei se vocês sabem, gente, a Yolanda, juntamente com a Rosimar, tem uma irmã chamada Cristina, mora lá na Itália, mora em Roma. E aí as irmãs aí começaram a passar o endereço da nossa live, e ela tem assistido às nossas lives. E aí então ela sentiu o desejo de manter contato conosco. E a partir daí a gente começa as orações para levá-la à vitória que ela tanto anseia, que ela tanto deseja. Foi muito bom estar com ela, viu, Yolanda? Foi muito bom mesmo orar com ela hoje. Boa noite também ao Leonardo Batista, Mano Mota, a Ceia Guedes também. Deixa eu ver quem mais aqui. O seu Antônio Carlos, o seu senhor Carlos, né, que a gente conhece como seu Carlos. Tá aqui também, deixa eu ver se eu esqueci alguém que tá aqui. Pronto. Antes de passarmos a palavra, eu gostaria de falar sobre o episódio ocorrido ontem, né? Nós vimos na batalha, numa luta tremenda, buscando de todas as formas em Cristo a cura, né? A cura, a restauração, do problema que o nosso irmão Zé de Dunga estava enfrentando na questão da Covid-19. Ele foi internado com 90% dos pulmões já tomados por esse vírus. E ontem à noite eles tentaram entubar e ele teve então uma parada cardíaca e veio a óbito. E foi muito triste ontem à noite, principalmente, porque eu particularmente, eu estava jejuando já desde sábado, então era domingo, segunda e terça, né? Então já estava no terceiro dia e eu tive um dia muito agitado ontem, estava com o corpo muito cansado. E ontem eu não tive aula, e aí então eu falei, já que eu estou no jejuando mesmo e tudo, e estava muito cansado, eu falei, eu vou descansar um pouco, vou dormir. Tomei um banho, era 7h30 da noite, fui dormir. E dormi profundamente, Estava dormindo profundamente e estava sonhando. Eu não lembro de que se tratava o sonho. Eu só sei que do sonho estava resolvendo problemas. E aí quando foi 9h20 mais ou menos da noite, 9h30, a Andressa, mas a Cleuda começou a chamar, Di. E eu no sonho estava falando, Andressa, eu já estou resolvendo os problemas, E ela me chamando, e eu falando, Andressa, eu estou resolvendo os problemas já está resolvido, estou resolvendo.
Só que ela estava no sonho, a Andressa estava no sonho, lembro que ela estava no sonho e eu estava dizendo que estava resolvendo o problema e ela me chamando. Então eu acordei, quando eu acordei, era como se ela estivesse me chamando e no sonho também me chamando e eu falei que estava resolvendo o problema. Aí eu falei, o que foi? Aí o pastor Miller tinha ligado e tal e falou com Cleudia. E aí então foi quando ele deu a notícia que o Zé veio a óbito. A gente perde o chão. Você perde o chão, perde as forças, fica assim, você fica anestesiado, fica fora de si, você questiona, você fala como? E aí fica um sentimento de fracasso, sabe? No primeiro momento vem um sentimento de derrota muito forte. Como se tivesse perdido aquela batalha para o inimigo. Como se tivesse perdido aquela batalha para o inimigo. Ou seja, que nós não, por mais que tivesse jejuado, clamado e tudo, não consegui convencer a Deus, a convencer o meu Senhor a operar a cura. Que a gente tanto buscava. Então nós ficamos até muito tarde, eu e Cleudia aqui conversando, orando, ministrando. Conversando com o Miller, Mestre Vir, conversando com a Araci e tal. E aí depois veio o cansaço de novo, tornou a dormir e tudo mais. Aí você levanta assim, você está sem acreditar naquilo. Mas aí você fala, eu só tenho que ir para um lugar, para a presença de Deus. A partir do momento que você sai desses sentimentos humanos e entra na presença de Deus, aí o Espírito Santo começa a consolar e mostrar uma outra visão das coisas. Mostrar a visão das coisas completamente diferentes. E aí você começa a ter mais noção. E Deus falou muito fortemente ao coração. Muito fortemente ao meu coração. Porque eu tinha falado, veio ao coração que eu tinha perdido aquela batalha, eu tinha perdido aquela guerra, aquela luta ali. Parecia que eu perdi uma batalha, mas a guerra não perdeu, porque a guerra é o todo. Parecia que tinha perdido essa batalha, mas Deus falou muito forte ao meu coração. Mas que batalha que você perdeu? Qual delas? Porque eu decidi que meu servo deveria vir para estar comigo? Muito forte ao coração ontem à noite. Aliás, hoje pela manhã, foi isso que começou a acalmar a minha alma. Porque na verdade, a razão normal da nossa fé é a salvação. Infelizmente, para nós que ficamos, alguns de nós são chamados antes de completar o ciclo normal, que é 80, 100 anos. Alguns são chamados antes. Por que eles são chamados antes? Nós temos que chegar lá e perguntar para o nosso Senhor. Porque ninguém tem essa resposta aqui. Ninguém tem essa resposta. Eu confesso a vocês que eu ando com o Senhor há muito tempo e todas as vezes alguém pergunta isso, eu não tenho essa resposta. Agora, uma coisa é certa. O Senhor, Ele sabe a hora de cada coisa, o momento de cada coisa. Mas o importante, claramente, é que nós não perdemos o Zé. Nós apenas... Falei isso hoje lá, o pastor Mira estava lá, alguns irmãos estavam lá. Falei isso lá no cemitério, na cerimônia que nós fizemos. Por sinal, foi muito interessante, porque eu fui numa outra anteriormente, lá nos primeiros dias da Covid. Nós chegamos lá, inclusive naquela época nem usava máscara. Cheguei lá, me deram uma máscara, só podia 10 pessoas dentro do local. E foi 10 minutos, depois de 10 minutos eles pegaram o caixão e levaram embora e acabou, e pronto. E aí inclusive nós tínhamos visto, o Miller ainda falou comigo, isso era só 10 pessoas. Mas quando nós chegamos lá, o caixão estava lá dentro da sala e liberou para estar do lado de fora. Guardamos os distanciamentos todos e fizemos um louvor muito bonito, muito tocante. Quero agradecer ao pastor Lucas,
também o Leonardo, fizeram um louvor muito top, muito bonito, músicas muito bem escolhidas, tocantes. Pudemos ministrar, as pessoas foram tocadas, consoladas. Deus deu graça nas palavras certas, e eram palavras reais, de realidade mesmo da vida do Zé. De modo que a gente saiu confortados dali. Porque na verdade nós não perdemos uma batalha, porque na verdade nós apenas devolvemos o Zé para o verdadeiro dono dele, para o pai dele. Para o pai dele, que é o Deus Todo-Poderoso, que por sinal é o meu pai, que por sinal é o seu pai, que por sinal é o pai do Miller também, que por sinal é o pai da Araci. Logo, o Zé é irmão da Araci, que é irmão do Miller, que é... Aqui ele estava na qualidade de pai do Miller, mas ele é irmão do Miller porque ele é filho de Deus, filho do Deus vivo. Então nós não perdemos uma batalha, porque nós só perdemos uma batalha quando uma pessoa vai, se não há certeza da salvação. Mas quando nós temos a certeza, a convicção da salvação, não tem jeito. Só para vocês entenderem, estava conversando com o Miller hoje à noite, esses dias aí, antes mesmo dele ir entrar no hospital, ele e a Araci tiveram uma conversa muito clara, muito franca. Porque marido e mulher tem aquelas coisinhas, né? Aqueles fiapinhos ali. E ele pediu perdão a ela, e ela pediu perdão a ele. E ela chegou e falou com ele, falou: olha, você está numa batalha, peça perdão ao Senhor pelos seus pecados, confesse a ele. E ele se humilhou, pediu perdão, confessou novamente. Ele já tinha confessado outras vezes, confessou a Jesus como o único Senhor e Salvador mais uma vez. Então ele acertou a vida dele com a esposa dele, não deixou marcas. Ele pediu perdão à esposa se porventura ofendeu ela. Ela pediu perdão a ele se porventura ofendeu ele. Ou seja, consertando a casa, consertando as coisas. E é interessante que nós tivemos um tempo sábado, e Deus me levou claramente a orar por ele, falando: Deus, está perdoado os seus pecados e tal, tal, tal. E aquilo foi muito forte. Nós saímos com a certeza claramente que Zé estava salvo. Miller também sentiu claramente, juntamente com Raquel, a certeza da salvação. E aí depois, muito fortemente hoje, Deus falou muito fortemente da obra que ele fazia lá em Pirajá, de todo o trabalho social que ele fazia. E falei até lá na ministração que a Araci ficava birrada com ele. Porque a Araci, aquele detalhe todo, ela trabalhava todo para organizar a casa, fazer crescer a casa, crescer os bens e tal. E o Zé pegava o dinheiro dele para comprar telha para os outros, para comprar tijolo para os outros, comprar cimento, para comprar comida, para comprar remédio, para botar gasolina para lá, para cá. Isso é o quê? Cuidar de pobre, cuidar de quem não tem, cuidar de desvalido, isso é o quê? Isso é obra de Deus. Então tudo isso mostra os sinais da vida daquele homem. Então nós não perdemos uma batalha. Por quê? Porque nós apenas devolvemos o ungido de Deus para o seu Senhor, para o seu Salvador e Senhor Jesus Cristo. E quando eu entendi isso, que Deus falou isso no meu coração, aí tem a questão da perda, tem toda uma nuance da perda que é humano. Mas aí a questão espiritual, o coração volta de novo a quietar e ver que o propósito de Deus, a gente não entende, não compreende naquele primeiro momento. Mas depois a gente começa a ver que o final de tudo é a salvação. E eu lembro quando minha mãe partiu, e foi uma história um tanto diferente. Porque minha mãe tinha Chagas, tinha doença de Chagas. E aí o coração dela inchou demais. E aí então tinha um amigo lá em Goiânia, doutor Arão, é muito amigo, muito chegado. Ele colocou marca-passo no coração dela. E o coração dela parou várias vezes, e ela tomava o coração, ele dava um choque, parece um desfibrilador. Dava o choque e o coração dela voltou 3 a 4 vezes. E ela sentia muitas dores quando aquilo acontecia. Até que um dia, depois de muito tempo, eu já morava aqui em Salvador, ela foi e me ligou. Me ligou e é interessante o seguinte, que ela me chamava de 2 nomes. Quando ela falava assim, Odi, aí era minha mãe.
Quando ela falava assim, pastor, aí era a ovelha. E aí então naquele dia ela foi e falou assim, pastor, eu preciso falar com você. Eu falei, pois não, minha mãe. Eu pensei muito, eu queria que você orasse para Deus me levar para junto dele. Eu tomei o maior susto. Ela falou, não, eu quero que você ore para Deus para me levar. Eu falei, mas isso é muito sério. Ela falou, não, mas é o que eu tinha para fazer que já fez. Estou sofrendo demais, já oramos muito tempo para a cura do meu coração e Deus não quis curar, então que ele me leve, se for a vontade dele. Eu falei, vamos fazer um negócio, vamos passar uma semana toda, e depois a gente toma essa decisão. E aí então, uma semana depois ela foi e falou, não, eu estou decidida mesmo, eu quero. Tem certeza? Quero, então nós vamos orar agora. E nós oramos. E eu falei com Deus, falei, pai, o senhor tem duas saídas, ou o senhor cura, ou então o senhor leva a sua serva para parar com esse sofrimento que dói demais ao coração. E fiz a oração muito clara mesmo, muito objetiva. Aí uma semana depois eu lembro que a Maria Helena, minha irmã que assiste a nossa live, de madrugada ela me ligou. Quando ela me ligou, eu falei, o anjo do Senhor veio buscar minha mãe, né? Foi, como é que você sabia? Ela falou, não, porque Deus já tinha me revelado a respeito disso. Quando eu estive lá na velório da minha mãe, eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Porque por um lado, eu chorava porque era minha mãe, tinha saudade e não ia conversar mais com ela ali. Mas por outro lado, quando eu via ela, eu tinha certeza da salvação e meu coração se alegrava. Porque a minha mãe foi salva. Minha mãe estava salva. Ela foi se reunir com os antepassados. Meu pai foi salvo. Foi se reunir com os antepassados. E Zé foi se reunir com os nossos antepassados. Daqui um pouco nós iremos até ele. E vocês verão. Chegando lá, vai falar, ô Zé, você ainda é torcedor do Vitória, rapaz? Porque o cara fanático é desse jeito. Nem lá do outro lado ele dá sossego para Deus. Falou, Deus, dá um jeito lá. A primeira coisa que ele vai aparecer diante de Deus, falou assim, ô Deus, tira o meu Vitória da segunda divisão. Aí o Deus todo vai falar, Zé, você me perdoe, mas isso não tem jeito não, Zé. Aí você tá pedindo demais. Pedir pro Vitória sair da segunda divisão é pedir demais, porque os dirigentes lá não contratam jogador bom. Então o Zé, eu imagino que o Zé, quando ele chegou, porque ele era fanático pelo Vitória, deve ter chegado, a primeira coisa que ele perguntou foi isso, se não dava jeito para tirar ele da primeira divisão. Aí Deus falou, não tem jeito não, Zé. O seu Vitória, você me perdoe, viu, Miller? Gaiato do jeito que seu pai é, imagino que ele falou foi isso. Gente, é triste demais, velho. Essas coisas, eu sei que é difícil, mas é que a gente lembra dessas coisas assim, e aí por um lado a gente sabe da certeza da salvação, então você ri dessas coisas bobas da vida que a gente vê ali e tal. Era o jeito dele. Quem conhece ele sabia que era gaiato desse jeito, era extrovertido demais. É onde que ele ia falar para Deus, Deus, só o Senhor para dar jeito no Vitória, só o Senhor para dar jeito no Vitória, porque ninguém mais dá jeito naquele time lá não. Ah, meu Deus do céu. Olha aqui o José Nilson falou, tem jeito sim, Vitória vai sair dessa. Falou, pois é, eu vou te falar um negócio pra você, viu, Zé? Ô José Nilson, o Zé foi lá pedir pro Todo-Poderoso, você não tem jeito não. Vitória, aí ó, ô Zé, o caso é o seguinte, pede outras coisas aí que dá pra atender aí, tem outras orações, mas essa aí tá difícil demais, porque o dirigente não deixa. O dirigente lá não deixa não, não deixa a coisa fluir não. De modo que nosso irmão foi reunido aos nossos antepassados. Daqui um pouco nós estaremos junto com eles. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Daniel, capítulo 11. Daniel, capítulo 11, eu quero cumprimentar enquanto você abre, a Carol está conosco, a Rizomar Monteiro também está conosco, Rafael Lucas, a Iris Paula, Deus abençoe minha irmã em Cristo, Delson Barbosa, Deus abençoe o ungido de Deus. Deixa eu ver quem está mais, a Kate Cardoso, também a Kátia, ou Kate, né? A Thaís Rocha, Deus abençoe. Quem é a amada do Rei Jesus? Eu não sei quem é a amada do Rei Jesus, não, o nome dela é amada do Rei Jesus mesmo? Ela colocou esse nome, né? Pastora Raquel está falando, foi muito confortável, bispo, ouvir a cada palavra.
Foi sim. Rafael Brito, Deus abençoe o ungido de Deus. A Claudia está dizendo, não perdemos a batalha sem Deus recolheu Zé. Ninguém está preparado para a morte. Nós não estamos mesmo, né? Cleudia Fernandes está aqui conosco também. A Kessia Basto. Kessia, ó, quero aproveitar, amiga. Quero aproveitar para dizer a você, parabéns, viu, por ter entrado na UFBA. Agora, Kessia, só tem uma notícia, viu? Na UFBA é duas alegrias, o dia que entra e o dia que sai. Porque eles precisam mudar os posicionamentos deles para voltar a ter aula, né? Urgentemente. Então Deus precisa da graça para voltar a ter aula urgentemente. Gerando Natividade está aqui também, né? Então parabéns, viu, Kessia? Parabéns mesmo. Deus abençoe você. Você vai ser uma ótima profissional. Vai ser muito bom ver você na faculdade ali. O Todo-Poderoso te abençoe mesmo. Certo? Deixa eu ver quem de novidade está aqui. Tem mais alguém aqui? Pronto. A palavra de Deus diz assim aqui no capítulo 11 do livro de Daniel, versículo 1. Eu, pois, Daniel, no primeiro ano de Dario, o Medo, levantei-me para o animar e o fortalecer. Eu me levantei para animar e fortalecer. É interessante essa história aqui, porque essa palavra, porque Daniel, ele começou o ministério chamado dele, quando ainda era muito jovem, em tenra idade, com Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, rei de toda a Pérsia, o rei dos Medos. E aí então, quando ele levou a Nabucodonosor a ter um encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois entrou Belsazar no lugar dele, que é o seu filho. Porque o nome de Davi era Beltesazar. O nome dele era Daniel, mas em contrapartida o nome dele na Babilônia era Belsazar. E aí Belsazar veio a morrer, porque aprontou com Deus e a coisa não ficou boa para o lado dele, ele foi tirado. Aí depois, quando ele saiu, aí assume o governo o rei Dario. Aí então ele passa a ser o profeta na época do rei Dario. E quando o rei Dario é tirado, aí então ele assume o pastorado dele como profeta na vigência do rei Ciro. Então ele esteve com quatro reis. E a Bíblia Sagrada diz aqui então, no capítulo 11, versículo 1, que Daniel, ele se levantou para fortalecer e animar, ou animar e fortalecer o rei Dario. Mas um rei precisa ser fortalecido? Porque os reis parecem que são tão fortes, que os reis eles têm força em si mesmos. Parece que eles têm energia em si mesmos. Mas só parece. Porque quando se tira o título, quando se tira as vestes, quando se tira a coroa, quando se tira o poder que é dado a ele, ele é humano. Como qualquer outro humano. Ele é humano como qualquer outro humano. E ele precisa ser fortalecido. Porque não há nenhum homem nesta vida, nesta terra, que por mais forte que seja, não se abata, não venha se abater, não venha se desanimar, não venha perder as forças diante de determinadas intempéries da vida. E é sobre isso que eu quero falar a você nessa noite. A respeito de aprender a não ficar desanimado sozinho. A aprender a não ficar sem as forças sozinhos. Porque muitos de nós desanimamos e perdemos as forças, mas ficamos só.
E quando nós ficamos só, a tendência é que os dardos inflamados do maligno, como temos pregado nos últimos tempos, é soprar na nossa mente, e o sopro maligno dos dardos inflamados tende a fortalecer o desânimo dentro de nós. Quando nos acontecem situações em nossas vidas, intempéries em nossas vidas, que nos faz perder as forças, os dardos inflamados vêm na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, para tirar mais ainda ou diminuir a nossa força. Então nós perdemos o ânimo e perdemos a nossa força. E quando nós perdemos o ânimo e perdemos a nossa força, aí nós começamos a achar, primeiro, que não tem saída para as nossas dificuldades, para as nossas intempéries, para os nossos problemas. Segundo, além de achar que não tem saída, a gente começa a achar que aquilo não vai acabar nunca, não vai terminar nunca. Aquela noite escura não vai terminar nunca na nossa vida. Terceiro, nós achamos que não temos saída, achamos claramente que aquele dia mau, aquela noite escura não vai cessar nunca. E nós começamos a achar muitas vezes que começamos a questionar e perguntar se realmente vale a pena seguir a Cristo. Se vale a pena estar na fé. Por que nós questionamos isto? Nós questionamos isto exatamente porque nós crescemos com aquela visão de que as intempéries ruins, as coisas ruins, os difíceis, as coisas terríveis da vida só acontecem com aqueles que não estão em Cristo, com aqueles que não estão no Senhor, com aqueles que não estão na fé. Como se crente não adoecesse, como se algum crente não pudesse se endividar. Poder não pode, e nem deveria, porque é muito difícil, é muito ruim, mas infelizmente acontece. Como se crente, os casais não brigassem entre si, não tivessem animosidade entre si, que crentes não tivessem os seus filhos se afastando da fé, se afastando do evangelho. Mas isso acontece. Então todas essas coisas do dia a dia, quando elas vêm, ela tende a fazer exatamente como eu estou lhe falando. Nós começamos a achar que é o fim, que não tem saída, que aquela noite não vai terminar, e nós começamos a questionar se realmente vale a pena servir a Cristo, se vale a pena servir a Deus. Interessante que no livro de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, tem um texto que fala exatamente sobre isso. Sobre isso aqui. No capítulo 3 do livro de Malaquias, diz o seguinte, versículo 13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em quem temos falado contra ti? Aí o Senhor disse a ele, vós dizeis, porque eles falavam, pensavam que Deus não estava ouvindo. Mas o Senhor disse a ele, vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar diante do Senhor dos exércitos. Ora, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade edificam-se e se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. Interessante, o Senhor começa a dizer, olha, suas palavras têm sido muito duras comigo. Porque você começa a dizer que é inútil me servir. Você começa a dizer claramente que proveito tem eu servir a Deus se eu estou sofrendo mais do que o ímpio, porque o ímpio, ele faz todas as coisas ruins e ele escapa. E eu não. Eu procuro fazer tudo certo, mas eu não escapo, Deus, dos sofrimentos e das dores que estão passando. E interessante que ele chega aqui claramente e começa
a falar, suas palavras estão sendo duras, porque você está dizendo que porque eu permiti que o sofrimento lhe alcançasse, você começa a dizer que é inútil me servir, que não vale a pena me servir, que não adiantou nada você lavar as mãos na inocência, não adiantou nada você se santificar, não adiantou nada você aviltar a sua alma com jejuns. Você está dizendo isso. Aqui em Malaquias capítulo 3, versículo 13 em diante, o próprio Deus fala sobre isso. E infelizmente, algumas pessoas, quando passam por esses instantes, realmente faz esses questionamentos. E o Senhor ouve. E o Senhor fala, olha, suas palavras estão sendo muito duras. E por que ele chega e diz a respeito disso? Interessante que a palavra de Deus diz claramente, deixa eu pegar lá no livro de Jó, Jó no capítulo 2, Jó capítulo 2, diz o seguinte, quando Jó adoece, então chegou a esposa dele e falou para ele, a sua mulher, então isso é Jó capítulo 2, versículo 9, então a sua mulher lhe disse, quando viu ele todo doente, ainda retens a sinceridade, amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. Amaldiçoa esse Deus e morre. Aí ele chega e fala, mas ele lhe disse, você fala como qualquer louca, assim falas tu, recebemos o bem de Deus com prazer, e não receberíamos o mal também? Interessante que Jó, ele começa a chegar e fazer a colocação para a esposa dele. Quando você tinha os 11.500 animais, tinha os seus filhos tenros à mesa, tinha aquele monte de serviçais te servindo, que eu estava trabalhando e você ficava por conta apenas de gerenciar a casa, e você recebia todo o bem, você recebeu todo o bem com muito prazer, da parte de Deus. E ali você exaltava a Deus, ali você adorava a Deus, ali você dizia que Ele era o seu Senhor, o seu Salvador. Quando você dizia, eu quero comer um carneiro, a gente ia lá no pasto e pegava, e você saboreava aquele carneiro, saboreava o cabrito, você queria comer uma carne de boi, ia lá, matava o boi, e você saboreava. Então você me exaltava a Deus, por causa dos bens que você recebera, por causa da graça que você, daquilo tudo que Deus lhe dera. Mas eu vejo, mulher, que você foi treinada o tempo inteiro para louvar, adorar e exaltar a Deus só enquanto Ele está te abençoando, só quando Ele está fazendo a sua vontade, só quando Ele está suprindo os seus desejos. Enquanto Ele faz o trabalho de seu serviçal. Mas se Ele permitir que as coisas saiam do prumo um pouco, aí você vem e diz, amaldiçoa esse Deus e morre? Você não recebeu o bem de Deus com prazer? Agora que porventura uma situação difícil do mal chega, você amaldiçoa? Você desanda o céu? Você questiona e diz, como está escrito em Malaquias, inútil é servir a Deus? O que ele estava dizendo? Você anda com Deus unicamente pelo interesse em que Ele te abençoe. Então Ele não é o seu Deus, é apenas o seu serviçal. É apenas o seu serviçal. Mas Jó não. Jó chegou e falou, não, eu recebi todos os bens de Deus, recebi com prazer. Mas quando veio a dificuldade, o meu coração para com Deus não mudou. O meu coração para com meu Deus não muda. Ele é o mesmo. O meu sentimento. E é interessante que a Bíblia chega a dizer, no capítulo 1, versículo 1, olha, havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó, era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Ele chegou e falou, olha, se eu tenho muitos animais, eu sou íntegro, reto, desvio do mal.
se eu tenho muitos serviçais, se eu tenho muito dinheiro, se a minha família está toda na igreja, está toda terra, se tudo está bem, eu sou íntegro, reto, temente a Deus, me desvio do mal. Agora que, infelizmente, o mal me abateu, eu vou deixar a minha integridade? Vou simplesmente parar de desviar do mal? Não, Jó falou, não. Ô mulher, escuta. A minha aliança com Deus, ela é independente do que aconteça. Eu não estou com Deus por causa das coisas. As coisas de Deus para mim são consequências. É consequência. Eu estou com o meu Deus porque eu amo o meu Deus e porque o final da minha fé é a salvação e a vida eterna com Ele. Mas enquanto eu estou nesse tabernáculo, eu não vou deixar que nada me separe do amor de Cristo. E é interessante, falando a respeito disso, olha o que está escrito no livro de Romanos. Livro de Romanos aqui. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Deixa eu pegar aqui direitinho aqui, ó. Olha aqui. Que diremos, pois, a estas coisas? Romanos 8:31. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Aí ele chega no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele diz, sabe o que pode separar uma pessoa do amor de Cristo? Ele diz, com muita clareza, a tribulação pode separar? Pode sim. A angústia pode separar do amor de Cristo? Pode. A perseguição pode? Pode. A fome e a nudez? Também. O perigo e a espada? Ele diz, sim, estas coisas, a tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo e espada, pode separar uma pessoa do amor de Cristo? Pode. Tanto é que a própria esposa de Jó estava falando como alguém que estava separada de Cristo. Estava se separando. Porque ela disse, amaldiçoa esse Deus e morre. Por quê? Porque quando veio a morte e alcançou os filhos, ela se separou de Cristo. Ela questionou, falou, amaldiçoa esse Deus e morre você também. Você vai continuar sendo íntegro? Você vai continuar sendo fiel a esse Deus? Então, as intempéries da vida, elas podem nos separar do amor de Cristo. Mas separa quem? Aqueles que abrem a boca e falam. Inútil é servir a Deus. Quando uma pessoa fala desse jeito, é porque ela já está se separando do amor de Cristo. Porque ela entendeu que o evangelho que ela quer seguir, que ela segue, é um só. Vou repetir, Deus é apenas seu serviçal. É apenas para ajudar ela a pagar as contas que ela fez desnecessariamente. Ela não faz conta direito, não verifica o salário que tem, não verifica o que está para gastar, ela compra mais do que tem, entra e se endivida, aí depois fala, Deus, está aqui a conta paga. Ou seja, Deus é aquele serviçal que está lá para pagar as contas. Mas se porventura veio uma tribulação, veio uma angústia, aí ela começa a dizer, inútil é servir a Deus. Será que vale a pena servir a Deus? Ela começa a se esmorecer, começa a desanimar, começa a voltar para trás. E eu já ouvi isso várias vezes. Várias vezes eu ouvi. A minha vida, quando eu não era de Cristo, era melhor que essa vida. Essa pessoa deu amnésia espiritual, esqueceu de que ela estava na mão do maligno, na mão de Satanás. Ela era simplesmente uma pessoa aviltada, era chicoteada, era humilhada de todas as formas.
Mas aí ele esquece, exatamente como Israel. Israel era escravo no Egito. Quando ele saiu do Egito e entrou no primeiro deserto, ele disse: eu tenho saudade dos pepinos, eu tenho saudade da cebola, tenho saudade do alho, eu tenho saudade do Egito. Esqueceu que era escravo, esqueceu que ele era antes. Por causa de um momento difícil que está passando na sua vida. Eu não estou desvalorizando o sofrimento. Eu estou dizendo, é a maneira como eu vejo o sofrimento, e a maneira como eu enfrento, e a maneira como eu me porto diante de Deus. Como uma pessoa que fala palavras muito pesadas para Deus. E eu quero te dizer que quando a pessoa fala isso, nós magoamos o coração de Deus. Nós entristecemos o Espírito Santo. Quando nós chegamos e começamos a falar palavras pesadas e pensamos em voltar para trás e até dizer que a vida com Satanás era muito melhor que a vida com Deus. Ô irmão, volta para lá para ver. Volta para lá para ver. Mas agora escuta o que eu tenho para lhe dizer. Nós começamos isso dizendo, falando com você, falando ao seu coração. Daniel foi para animar e fortalecer a Dario. Quando as situações difíceis chegam, o que foi que eu disse? Parece que nós não vamos conseguir vencer. Parece que aquele dia, aquela noite não vai passar nunca. E a partir dali nós começamos os questionamentos. Querer saber os motivos das coisas, porque elas acontecem, é normal. Mas o que não é normal é você ficar só quando essas coisas todas estão te desanimando e te abatendo. Porque se você ficar só, logo, logo você vai começar a falar palavras pesadas para Deus, que magoam o coração dele e o coração do Espírito Santo. Inútil é servir a Deus, ou amaldiçoa esse Deus e morre. O mundo era melhor do que estar no Senhor, do que estar na igreja. E sabe por que a pessoa fala isso? Porque ela está essencialmente sozinha. Está sozinha. Agora o rei Dario, ele era o rei, gente. Era o mais poderoso de toda. Era o rei dos Medos. Era o mais poderoso de toda a Babilônia, de toda a Pérsia. Mas como eu disse, quando ele tirava o manto, tirava a coroa, tirava o poder, era um homem frágil como qualquer outro. E o mais interessante é que ele não teve vergonha de pedir a Daniel que o animasse e o fortalecesse. Porque Daniel era súdito e ao mesmo tempo era profeta. Ele não chegou para animar e fortalecer a Dario. Olha, eu quero te animar, eu quero te fortalecer. Porque o Dario era autoridade sobre ele. Mas ele era autoridade sobre Dario no manto espiritual. Ele foi animar e fortalecer a Dario porque Dario estava desanimado e estava sem força. E falou: Daniel, eu estou desanimado e eu estou sem força. Eu tenho absoluta certeza. Dario falou para ele: olha, vem e me ajuda. E ele pediu ajuda e então o profeta foi e o animou e o fortaleceu. Quero te mostrar uma outra situação aqui. Olha o que está escrito aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 23. 1 Samuel, capítulo 23. Primeira Samuel, capítulo 23, versículo 16. Então levantou-se Jonatas, filho de Saul, e foi até Davi no bosque e fortaleceu a fé de Davi em Deus. Davi estava sendo perseguido, estava numa perseguição muito difícil, muito terrível. E ele estava questionando: será que quando isso vai terminar? Minha prova é maior do que a de todo mundo. Saul tem um exército de 3.000 homens me perseguindo. E ele estava muito abatido, estava muito desanimado, estava sem força, exatamente como Dario.
Mas a Bíblia Sagrada diz que Jonatas foi até o bosque, até o deserto. Chegando lá, encontrou Davi. E ele ministrou a Davi, fortaleceu a fé de Davi em Deus. Chegou para ele e falou: levanta-te, anima-te. Escuta, eu estou aqui, sou seu irmão, sou seu amigo. Esmoreça não. Eu te fortaleço agora. Eu te animo. Vale a pena continuar lutando. Vale a pena continuar batalhando. Eu sei da sua dor, eu sei do seu sofrimento. Está doendo demais. Mas eu estou aqui para dizer para você que enquanto a sua dor estiver aí, eu estou aqui para te animar e para te fortalecer, para não deixar as suas mãos esmorecer, para não deixar a sua força minar. Mas isso só pode acontecer porque aquele que havia derrotado Golias, porque aquele que já havia trazido mais de 100 prepúcios de filisteu, mas aquele que iria governar a Israel, aquele que era líder de 400 homens, abatidos de espíritos, atribulados de espírito, que era Davi, pediu ajuda. Falou: olha, eu estou desanimando, eu estou simplesmente perdendo a fé, eu estou sem forças. Por quê? Porque o mal que cai sobre mim, o que está vindo sobre mim é muito doloroso. E aí então ele se abriu para ser fortalecido por Jonatas. Ele se abriu para ser fortalecido por Jonatas. Deixa eu dizer algo a você. A pior coisa que tem num crente é o crente orgulhoso, que está desanimado ou desanimando, que está sem força para orar, está sem força para ler a Bíblia, está sem força para ver uma live, está sem força para ir à igreja. E o orgulho dele não deixa ele pedir ajuda, reconhecer: eu estou desanimando. Minha fé está abalando. Eu estou sem forças. Me ajuda. Aí quando eu vejo o rei Dario falando: me ajuda, Daniel. E ele diz: eu me levantei naquele dia para animar e fortalecer a Dario. Aí Jonatas chega, desce ao deserto de Zif e vai lá e fortalece a fé de Davi em Deus. Então ele pede ajuda. Escuta o que eu vou lhe dizer agora. Quando você não pede ajuda, você está mostrando que o seu orgulho não deixa você se abrir. E sabe por que você não se abre? Porque você vai fazer o seguinte: o que vão pensar de mim? Vai pensar que eu sou fraco. Amigo, eu sei que você é fraco. Porque eu sei que eu sou fraco. Interessante, foi terça-feira agora. Se não me falha a memória, foi terça-feira. Terça-feira, aliás, ontem à tarde, 3 horas da tarde. Quando eu terminei a reunião, eu falei para todas as pessoas que estavam lá assistindo a reunião 3 horas da tarde: ore por mim, eu preciso muito das suas orações, preciso que eles me fortaleçam. Quem estava ontem à tarde aí, que ouviu falando isso? Pastor Miller estava lá, a pastora Raquel também, eu lembro que estava lá. A Eliene parece que estava lá também. Você lembra eu pedindo ajuda, falando: ora por mim? Porque não tem super-homem aqui. Pelo contrário. É essa oração, é essa força, é essa necessidade que tem de que, olha que a Animota estava lá, a Júlia também. Você lembra, Júlia? Eu pedi ou não pedi para vocês, que a Dona Eunice, o Zenil, eu pedi ou não pedi oração para vocês? Sim ou não? E ainda pedi para vocês escreverem: escreva aí, vou orar por você, bicho. Escreve aí, vou orar por... Ainda cobrei de 1 por 1. Foi ou não foi? Sim ou não? Olha aqui, ó, o José Nilton falando: eu orei pelo senhor hoje, às 3 horas. Aí o Miller falando: eu me lembro. A Eliane Santana falou: foi sim. Sabe por quê? Porque eu não tenho orgulho, pelo contrário. Eu sei as minhas fraquezas, eu sei as minhas debilidades. Eu sei o quanto que eu preciso. Aí, bispo, mas eu vejo que você está sempre bem. É porque eu peço oração, meu irmão. É porque eu peço você para orar por mim. Por isso que eu estou bem. Agora você simplesmente está passando, está desanimado, está abatido, fica calado. E aí sabe o que dói no coração?
que você fica calado e fica o tempo inteiro na sua casa torcendo para que o espírito de adivinho baixe em nós, para adivinhar que você está desanimado, está abatido, que a sua fé está abalada e que precisa te fortalecer. Ou a Bíblia Sagrada diz que os adivinhos não herdarão o reino de Deus, não. Eu não preciso adivinhar que a sua fé tá fraca. Eu não preciso animar que você adivinhar que você está desanimado. Eu não preciso adivinhar que a sua fé tá difícil agora, que você tá fraco. Não preciso, sabe por quê? Porque você precisa descer no pedestal de orgulho e falar: bispo, eu estou desanimado. Bispo, eu estou com a minha fé difícil. Bispo, eu estou precisando de ajuda. Pastor Miller, eu estou desanimado. Pastora Raquel, estou desanimado. Pastor Jorge, minha fé está difícil. Oh, me ajuda, estou precisando que seja fortalecido. Meu irmão, sai do orgulho. Peça ajuda. Peça ajuda. Porque se você não pedir ajuda, você vai se esmorecer e você vai falar exatamente como está escrito lá no livro de Malaquias capítulo 3. Inútil é servir a Deus. Quando uma pessoa fala isso, que ela começa a questionar e falar que o mundo era melhor, é porque ele está desanimado, está abatido e o orgulho dele não deixa ele pedir ajuda. Ele fica esperando que a gente adivinhe, ao invés dele mesmo dizer: eu preciso de ajuda. E eu quero voltar a te dizer: eu fico bem diariamente, estou bem diariamente, porque mexe e vira, eu estou pedindo oração, pedindo ajuda. E os problemas todos que acontecem na igreja, eu estou sempre procurando um e o outro conversando, abrindo o coração, para orar, para ministrar. Então escuta, preste atenção. E é interessante, um outro texto aqui que eu já li no passado, mas eu quero voltar a ler, Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17. Êxodo 17. Olha o que está escrito aqui. Êxodo 17, versículo 8. Diz o seguinte: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus está na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Hur subiram no cume do monte. Acontecia que quando Moisés levantava sua mão em autoridade, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés ficaram pesadas, ou seja, ele ficou muito cansado. Muito cansado. E Arão e Hur sabia quem era Moisés. Era o maior profeta do Velho Testamento. Eles não iam dizer assim: Moisés, deixa eu te ajudar. Porque eles temiam. Eles até devem ter oferecido ajuda. Mas Moisés chegou e falou: me ajuda porque minhas mãos estão fracas. Minhas mãos estão pesadas. E a palavra de Deus diz aqui então, olha o que aconteceu. Versículo 12. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso eles tomaram uma pedra e puseram debaixo dele. Ele estava em pé antes. Colocou uma pedra e ele se assentou nela, para se assentar sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as mãos de um lado e do outro. Assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Assim Josué desfez Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Então preste atenção. Aqui o grande Moisés chegou claramente para Arão e Hur. Por favor, me ajuda, coloca uma pedra para eu sentar. Sentou. Agora segura minha mão direita, segura minha mão esquerda. Ou seja, sustenta as minhas mãos. Porque minhas mãos não podem abaixar. Se as minhas mãos abaixarem, Israel perde a batalha. Sabe o que mais me chama a atenção nesses homens de Deus? A simplicidade deles em pedir ajuda. Em sentir que estavam desanimando, que estavam perdendo a força, que estavam agora sem força nenhuma para sustentar as mãos erguidas e pediram ajuda. O grande Davi pediu ajuda. O grande Moisés pediu ajuda. O grande rei Dario pediu ajuda.
E nessa noite eu quero te animar a isso. Não é tempo de você ficar só. Pelo contrário. Bispo, mas você está longe. Oh, meu irmão. A maioria dos atendimentos que nós estamos fazendo agora e conversando é mais pelo celular mesmo. Por causa do advento da pandemia, a gente está evitando receber e está evitando até estar na presença, muitas vezes. Mas a gente chega, faz uma live, pega, entra no celular, liga um para o outro e ali fortalece a sua fé, fortalece as suas mãos. Te anima, te põe de pé. E é interessante que a palavra de Deus chega a dizer: diga ao fraco, eu sou forte. Mas quando é que o fraco pode dizer eu sou forte? Quando vem outro quê? E o anima, e o levanta, e o coloca de pé, e o fortalece. Não é tempo de você ficar sozinho. Você não pode ficar sozinho. Principalmente quando você começar a desanimar. Quando começar a perder as forças. Não é hora. E eu quero tirar um dardo inflamado que vem na cabeça da maioria de vocês. Ah, eu não vou ligar não porque o bicho está muito ocupado. Dardo inflamado do maligno. Eu não vou ligar não porque ele tem muito problema para resolver. Dardo inflamado do maligno. Eu não vou ligar não porque o meu problema é pequeno demais diante dos problemas grandes que ele tem para resolver. Isso é dardo inflamado do maligno. Dardo inflamado do maligno. Ah, tem muito problema para resolver. O seu é apenas mais um. Pode ficar tranquilo que a gente aguenta, viu? Nós estamos preparados para resolver, para ajudar você a resolver o seu problema. E você, simplesmente o seguinte, o seu problema não é menor do que o do outro. Porque às vezes, naturalmente falando, se eu olhar, talvez o seu problema seja menor. É menor que o do outro, mas ele é grande para você. Se ele é grande para você, é grande para mim. Porque eu valorizo, não é o tamanho do problema, é o tamanho dele, de como você o vê, como você o enxerga. Porque um problema que é pequeno para mim, ele é grande para você. E eu tenho que ver que nós estamos em níveis diferentes, em maturidade diferente, em busca de Deus diferente. Eu já estou com 30 anos no Evangelho. Então é natural que eu veja os problemas numa outra perspectiva. Normalmente eu vejo os problemas muito menores do que eles são. Mas isso eu não nasci sabendo. Eu aprendi a fazer isso, como o apóstolo Paulo fala no livro de Filipenses capítulo 4, versículo 11. Eu aprendi a ficar contente em toda e qualquer situação. Então o problema, se eu pegar um problema, você traz um problema para mim talvez seja pequeno por causa dos muitos problemas grandes que passa. Mas quando você traz, você pode ficar tranquilo que eu não vou menosprezar o seu problema. Pastor Miller não vai, pastor Jorge não vai, pastor Adailson não vai, pastor Toninho não vai, ninguém vai menosprezar. Porque aquele problema pode ser pequeno para mim, mas para você é do tamanho da sua fé, do tamanho daquilo que você tem. E ele está te fazendo sofrer. Se ele está te fazendo sofrer, está te desanimando, está tirando as suas forças, nós vamos ajudar você a tirar esse desânimo, a fortalecer a sua fé, a animar a sua fé. Não existe problema pequeno. Tem pessoas que desvalorizam as demandas dos outros. Isso não é o hábito nosso aqui na Hellbot. Nós não desvalorizamos seus sofrimentos, as suas dores, as suas dificuldades. Elas são grandes sim para você? São. Então peça ajuda que nós vamos ajudar você a resolver. E quero dizer para você, ovelha, cada um de vocês que estão aqui, preste atenção. Delson Barbosa, Thaís Rocha, Júlia e Jorge, Nice Alves, pastora Dailson, Anne Mota, Vilmair Mendes, Josineide Cardoso, a Neide, né? A Liliane, a Raquel Carvalho, o Eduardo Monteiro, o Miller Carvalho, Pastorzão, a Claudice Ribeiro, José Nilson, seu Carlos, a Eliane Santana, a Andrine Santana, a Eunice Moura, a Anne Mota, a Mara Santana, deixa eu ver quem mais aqui, eu não falei o nome, a Iris Paula, deixa eu ver quem mais aqui, eu não falei o nome, a Patrícia Nascimento, a Maria Luísa, a
Ali Salles, Kate Cardoso, quero dizer para você, preste atenção. Vocês não são um peso para nós, não é um peso para mim. E vocês não incomodam quando traz as suas demandas. Vocês não incomodam. Sabe o que me incomoda? É saber que você está sendo derrotado porque você não pediu ajuda. É isso que me incomoda. É isso que entristece. E eu tô te falando isso por falar não, irmão. Tô falando isso da boca para fora, não. Talvez você já andou com pastores que ele falava claramente que estava ali para te servir e depois te deixava na chapada. Não. Interessante que segunda-feira eu fui em Alagoinhas com Cleudia. Cleudia tem um negócio lá e tal, desenvolveram um negócio lá na Secretaria de Educação, fui levá-la, fui de motorista dela, né? Aí ela entrou para reunião, fiquei lá e tal. Tava conversando com o pastor Miller. A tônica da nossa igreja é o pastoreamento. A tônica da nossa igreja é o cuidado com as pessoas. E tem uma fala nossa que a gente fala diariamente. Você não precisa me convidar e convidar o pastor Miller, a pastora Raquel, a pastora Daílson. Não nos convida para suas festas, não. Não precisa convidar para suas festas. Porque fazer festa, primeiro não pode nem fazer festa nos dias de hoje. Mas quando acabar, você não precisa fazer festa. Não precisa nos convidar para suas festas. Mas nos chama para o seu inferno. Me chama para suas lutas. Chama cada um dos pastores para suas batalhas. Chama os pastores para o dia do seu desânimo, para o dia da sua falta de força. Pode chamar, porque essa é a linha da nossa igreja, essa é a nossa base. A nossa base é ajudar você a romper. Nós não somos pastores funcionais, pastores que se sentem que a igreja é uma empresa, que a igreja é um negócio para satisfazer o desejo deles. Não, querido. Para nós, ser pastor não é emprego, é vocação. É vocação, é chamado de Deus. E o nosso prazer está em ver você bem, em ver você levantando, em ver você animado, sendo fortalecido. Esse é o nosso prazer. Cada batalha que você traz, cada luta que você traz, cada situação de desânimo que você traz, cada situação de sem força que você traz, e nós te ajudamos. No final, nós regozijamos e falamos: puxa vida, que coisa boa, eu ajudei essa pessoa a ficar de pé, eu ajudei a animar ela, eu ajudei a fortalecer, eu estive nela, ajudei a escrever, a reescrever a sua história. Essa é a nossa tônica. A nossa igreja, a igreja cristã Rehobote, a comunidade cristã Rehobote, meu irmão. Eu te falo aqui, ó. Os pastores estão aqui me ouvindo. Vou pedir para ele escrever aqui. Precisa convidar a gente para as festas deles, irmãos? Hein, pastores? Precisa convidar? Não precisa. Mas nos chama para os seus infernos. Nos chama para as suas lutas. Para o seu dia de desânimo. Para o seu dia de dificuldade. Chama, e você vai ver que nós estaremos presentes, seja por telefone, seja na presença, do jeito que você quiser, nós vamos estar lá, porque para nós isso é chamado, ajudar você a sair dos infernos que caem sobre a sua vida. Mas você precisa falar disso conosco, precisa abrir seu coração conosco, precisa falar. Olha o pastor Miller falando: verdade, no dia da sua luta pode nos chamar. Quero te avisar, para os dias das suas festas, se você quiser chamar, você chama. Nós vamos com prazer. Mas o nosso prazer mesmo é entrar nas suas lutas. Porque no dia da luta, ó, todo mundo foge. Irmão foge, parente foge, todo mundo fala: lá vem um tribulado. Lá vem a Maria Tribulosa. Lá vem a Maria Tribulosa. Ih, chegou a Maria Tribulosa. Chegou o Antônio Tribuloso. Então você chega lá, ao invés de você ir para lá, vem para cá. Você está entendendo o que eu estou lhe falando? Você não pode ficar sozinho, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Porque nós precisamos de você bem. Olha o Jorge falando aqui: não precisa chamar para a sua festa, mas chama-nos para as suas lutas. Isso é verdade, pode chamar. Testa para você ver se nós não vamos com você até o fim. Mas Dario pediu ajuda. Davi pediu ajuda.
Moisés pediu ajuda, o Senhor Jesus pediu ajuda. Mas ele pediu ajuda para os caras que estavam dormindo. Vai fazer o quê, né? Eles estavam dormindo, gente, estavam muito atribulados. Por isso, nessa tarde, nessa noite, aliás, eu quero fortalecer você. Quero animar você. Quero animar você a continuar a batalhar pela sua fé. Não importa a luta que nós passamos. É muito útil servir a Deus. Em qualquer tempo, em qualquer instante, em qualquer momento. E olha para você ver aqui que exemplo. Pastor Miller, pastora Raquel. Poxa, pastor Miller enterrou o pai dele hoje. Aí ele poderia muito bem chegar e falar, não, eu não vou estar aqui na live, não vou assistir o culto não, porque eu estou muito cansado, realmente, passou a noite inteira, estou cansado, estou abatido, estou desanimado. Eu estou de luto. Mas ele está aqui, ó. Sabe por quê? Porque ele está aqui se fortalecendo, fortalecendo a fé, fortalecendo o espírito dele, com as palavras de Deus. Porque é assim que nós vivemos. O vídeo foi interrompido. Ou não? Tá indo, tá fluindo, né? Tá interrompendo? Parou? Deixa eu ver aqui, gente, o que aconteceu aqui. Pronto. Que tinha interrompido aqui um pouquinho, agora já voltou já. Então nessa noite eu quero animar você. Quero animar você a buscar ao Senhor. A buscar ao Senhor mesmo, mais do que nunca. A buscar ao Senhor, a buscar o Deus das nossas vidas. E nenhuma luta vai nos levar a falar essa loucura. A dizer essa loucura. Eu quero terminar com você lendo Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas quem é que renova as suas forças? Aqueles que esperam no Senhor. Então, quando nós pedimos ajuda, é porque nós estamos esperando que a ajuda venha do nosso Deus. E às vezes nós ficamos esperando uma ajuda espiritual. Irmão, põe uma coisa no seu coração. A ajuda espiritual ela vem, mas ela vem através dos ungidos de Deus. Como eu já disse, vou repetir. Diariamente eu estou pedindo oração. Mexe e vira, eu estou pedindo oração. Para quê? Eu pedindo oração exatamente para permanecer forte. E por isso, nessa noite, eu quero dizer, você precisa ser animado na sua fé. Precisa ser fortalecido, suas mãos. Porque as lutas não estão pequenas, estão grandes. Mas agora, nós vamos orar nesse sentido. Eu quero fortalecer a sua fé. Quero dizer a você que você não está só nessas suas batalhas. De jeito nenhum. Você não está só. Pelo contrário. Nós da comunidade cristã Rehobote estamos com você nessas lutas. Cada uma delas. Mas você precisa trazer essas demandas. Para que nós possamos ouvir, entender e ajudar você. Quero orar por você agora. Senhor Jesus, Pai Santo,
O Senhor conhece cada uma das pessoas que estão agora assistindo essa live. Meu Deus, o Senhor sabe, meu Pai, o tamanho das lutas que cada uma dessas pessoas estão passando agora. Alguns estão enfrentando lutas na área financeira, na área, meu Pai, estando desempregados. Outros porque o salário está muito pouco. Outros porque estão trabalhando e estão sem receber. Outros porque venderam alguma coisa e não receberam, Deus. Outros estão passando luta na área financeira porque houve uma intempérie na vida, meu Pai, e ela perdeu renda e os gastos continuam altos. E logo, meu Pai, a entrada financeira é menor do que os gastos. E isso tem feito essa minha irmã e esse meu irmão sofrer. Mas eu me coloco diante do Senhor pela vida desse irmão, da irmã. Que o Senhor possa animá-los nessa noite, possa fortalecê-los. Meu Deus, eu quero liberar uma palavra de prosperidade sobre esta pessoa que está agora em crise financeira, que está abatido, desanimado, não sabendo para onde ir, como sair, não vendo saídas. Mas eu quero te dizer, meu Pai, que a tua palavra diz claramente, o salmista diz: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E ele mesmo diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso eu quero te pedir, ó Todo-Poderoso, socorre esse meu irmão, socorre essa minha irmã agora na área financeira. Opera um milagre na área financeira dela, meu Pai. Opera um milagre, abra a porta do emprego, abra a porta do aumento do salário, Deus. Que ela possa, meu Pai, trazer equivalência entre a entrada e a saída, meu Pai. Que a sua receita possa dar e possa sobejar. Mas tem aqueles, meu Pai, que estão enfrentando, meu Senhor, batalhas no casamento, na área conjugal. É muita briga, muita intriga, muita confusão, muita desavença. O esposo não entende a esposa não entende o marido. Meu Deus, desde já eu quero repreender esse espírito maligno de confusão nesta casa agora. Força maligna que está agindo na mente, na alma, no espírito desse homem e dessa mulher, bata em retirada. Que esse espírito de contenda saia dessa casa agora. Que esse espírito maligno que gera divisão, que gera essa briga, que gera essa contenda, essa desavença, que gera o fato de ficarem de mal, que desapareça essa força agora. E eu profetizo, haja harmonia nessa casa agora. Meu Deus, eu fortaleço as mãos dessa mulher que tem sofrido com esse homem. Minha irmã, creia na salvação do seu marido. Minha irmã, creia na mudança que Deus quer e vai fazer na vida do seu marido. Meu irmão, creia na mudança que Deus fará na sua esposa. Eu profetizo que a mudança do alto caia sobre a sua casa agora, em nome de Jesus. Meu Deus. Mas talvez, meu Pai, ela está abatida, está desanimada, está sem força. Porque um filho está dando muito trabalho. Está desviando da fé, está entrando por caminhos que não são bons. Mas, meu Deus, tua palavra diz claramente no livro de Isaías que o Senhor, ó Deus, nós não fizemos filhos para calamidade. Os nossos filhos foram criados para te servir. Cada um dos nossos filhos foram consagrados desde o ventre. Nossos filhos não podem ser usados como servos de Satanás, como servos do maligno ou servos do pecado. Por isso, meu Deus, eu te peço agora de todo o coração, fortalece as mãos dessa mulher, fortalece as mãos desse homem, para simplesmente amenizar o xingamento, amenizar claramente nas críticas aos seus filhos e começar a profetizar. Eu profetizo a cura, a libertação, a transformação, a salvação do meu filho. Meu Deus, agora em nome de Jesus, eu entro no terreno do inimigo e assalto e tomo os nossos filhos. Tomo das mãos do maligno e eu digo: seja firme na fé, fique firme na fé, permaneça diante do Senhor. Ó filho amado, firma-te diante do meu Deus em nome de Jesus. Meu Pai, mas talvez
a situação difícil desse irmão, é porque ela está com a doença, está com a enfermidade, essa irmã e esse irmão. Por isso eu me levanto agora, meu Pai, em ousadia e autoridade, que essa doença desapareça agora, que esse câncer desapareça agora, que esse tumor desapareça agora, que esse cisto desapareça agora, que esse problema nos rins desapareça agora, na tireoide desapareça agora, no útero desapareça agora, que essa hernia de disco desapareça agora, que esse problema no coração desapareça agora, que esse problema no sangue desapareça agora, em nome de Jesus. Eu oro em especial pelo pastor Miriam, a pastora Raquel e Araci, que essa força maligna da Covid desapareça do seu organismo agora, que essa célula maligna de Covid desapareça agora, que esse vírus desapareça de uma vez por todas, em nome de Jesus. Meu Pai, anima os teus servos, que a cura chegue a eles agora, fortaleça as suas mãos. Mas muitos, meu Pai, estão precisando de ajuda, porque não estão conseguindo orar, não estão conseguindo ler, não estão conseguindo aparecer diante do Senhor. Mas eu intercedo, meu Pai, por esse irmão, por essa irmã. Meu irmão, levanta agora. Minha irmã, levanta agora. Meu Deus, que o Espírito do Senhor vá agora. Chama esse irmão para oração, chama essa irmã para oração, desperta ele para ler a palavra. Coloca um desejo nele de largar o celular e vir para a palavra, para ler, para orar, para buscar. Meu Deus, abra os céus, visita esse irmão, visita com a tua presença, visita com o teu poder, visita com a tua glória, visita com a tua unção, derrama fôlego, meu Pai, na vida espiritual desse homem, dessa mulher, que ele seja fortalecido. Oh, meu irmão, levanta as suas mãos agora, eu digo agora, seja fortalecido, meu irmão, seja fortalecida a sua fé, seja fortalecido, receba a força de Deus agora, receba a força de Deus agora, fé seja levantada, fé seja levantada, meu irmão, receba a força de Deus, receba a força de Deus, receba o ânimo de Deus agora, receba o ânimo de Deus agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Sejam fortalecidos nessa noite. Sejam animados nessa noite. Sejam animados. Mas eu quero te pedir de todo o coração, não fique sozinho. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Vem para perto. E nós vamos estar juntos mesmo. Daqui um pouco essa pandemia vai passar e nós vamos poder nos abraçar novamente, dar um beijo em cada um. Será maravilhoso. Amém? Deixa eu dizer algo a você antes de nós encerrarmos. Hoje é dia 28, amanhã, logicamente, quinta-feira é 29, dia 30, sexta-feira. Eu queria falar muito forte ao coração. Eu vou colocar aqui, ó, agora, ó, 364 009 981 87. Tá aí, ó. Esse é o Pix da igreja. Sabe, eu preciso muito que você, se Deus realmente tocar no seu coração, você possa enviar uma oferta, aquilo que Deus falar ao seu coração. Meu irmão, nós não vamos colocar valores. Eu só sei o seguinte, que sem a sua ajuda, nós não fechamos as contas do mês como é devido. Nós precisamos diariamente da sua ajuda. Essa live, ela só acontece por causa da ajuda que vocês dão à igreja, ou seja, ofertam e dizimam. Então já é final do mês, já faltam 2 dias. Nós precisamos cobrir as despesas. Porque apesar de toda a pandemia, de tudo, continuamos com as nossas funcionando normal, o templo, tudo. E as despesas nossas são altas. Portanto, então, se você amanhã, hoje à noite, então, no caso do Pix, ou amanhã, ou mais tardar na sexta-feira,
puder enviar uma oferta ou seu dízimo, vou colocar mais uma vez aqui o número do Pix novamente aqui, ó. 364 009 981 87. Por que o Pix? Porque não paga imposto. Não paga imposto. E ele está ainda no CPF porque já a documentação da igreja já está toda pronta. Essa semana, já segunda-feira, já vai voltar para o cartório. Estourando lá para o dia 10, por aí, já estamos com o nosso CNPJ e acabou. Porque aí, gente, demora demais a questão toda para arrumar a documentação de cartório. Cartório é muito difícil aqui em Salvador, você não tem noção. Então, se você puder fazer isso, enviar a sua oferta, enviar o seu dízimo, e você que já dizimou e ofertou, mas sente no coração que pode ofertar aí. Olha, interessante que teve uma pessoa, foi incrível aqui, é Dona Eunice que está aqui, já contamos isso outra vez aqui, volta a falar. Há muito tempo atrás, quando a Dona Eunice veio para a igreja, ela chegou para mim claramente e falou: olha, eu queria que o senhor orasse, mas eu só tenho apenas R$2 para ofertar a Deus. Só R$2. Mas toda vez que eu vier, eu vou dobrar aquilo que eu estou ofertando. E ela falou assim, com um pesar tão grande, são só R$2, né? Como se R$2 fosse muito pouco. Olhando naturalmente, parece que R$2 são muito poucos, né? R$1 é muito pouco, 50 centavos é muito pouco, 10 centavos é muito pouco. Só que tem um detalhe: se a gente vai no banco para pagar a energia, a conta é 99,10 centavos. Sem os 10 centavos não paga a conta. Se for até R$99,03 ou 2 centavos, ele recebe. Se for 10 centavos, eles não recebem. Sabe por quê? Porque banco faz conta, banqueiro faz conta de centavos. Então, 10 centavos que você coloca, ele é menos 10 centavos de dívida, é menos 10 centavos de problema. É isso que eu estou lhe falando. Então, eu estou colocando o mínimo. Então, toda ajuda. Bispo, eu só tenho R$10, só tenho R$50, R$100. Ou, oxalá, você fala, eu só tenho R$1.000. Graças a Deus, dentro da possibilidade. Você vai ofertar amanhã e depois. Hoje à noite, amanhã ou depois. Faça isso. E você verá claramente o quanto nós vamos estar mais gratos ainda. Porque nós já somos gratos de você estar na live. Somos gratos porque já te pastoreamos. Somos gratos porque você nos ouve, você nos assiste. Mas ficaremos muito mais gratos ainda porque você vai ajudar a levar essa arca, levar essa igreja aí para frente. Nós, quando terminar essa pandemia, você vai ver que nós vamos estar muito mais fortes do que quando nós começamos. Fechados? Quero agradecer a vocês claramente por estar aqui. Quero mais uma vez dizer ao pastor Miller, pastora Raquel, também Araci, dona Cornélia, que vocês são muito queridos mesmo. Vocês sabem, mas eu vou reforçar, a igreja está junto com vocês mesmo, porque deve e principalmente para os dias difíceis. Conte conosco mesmo, para valer, tranquilamente, porque nós precisamos ver vocês bem, apesar de toda a tempestade que veio sobre vocês, precisamos vocês bem assim, à medida do possível, porque o luto não é fácil, não é brincadeira, mas bem no sentido de estar firme na fé, animados no sentido de continuar em Cristo e assim por diante. Todas as pessoas também aqui, a Céia Guedes, a Rizomar, a Patrícia Nascimento, a Dona Eunice, o Zé Nilson, a Vani Mota, o Ailton Rodrigues, a Vani Mota, a Júlia, a Thaís, a Josineide, a Claudice, a Franci Lima, lá de Mossoró, Deus abençoe, ungida, o Delson Barbosa, lá de Goiás, a Cristina Souza, ô Cristininha, saudade de você, viu, amiga? A Andrine Santana, minha colega de trabalho, ungida de trabalho, minha amiga de trabalho. A Léo Salles, vamos arrumar trabalho para você, viu, Li, aliás. Vamos arrumar aí, estamos ajustando. Deixa eu ver quem mais que está aqui. A Fernanda Fernandes está aqui, a Raquel. Quem mais? A Iris Paula, todos estão aqui, olha. Que o Todo-Poderoso abençoe vocês, guarde vocês, anime vocês, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero
abençoar, meu Pai, esse resto de quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, cada dia, cada hora, que os meus irmãos sejam guardados, sejam protegidos, que a mão do Senhor possa fazer com que eles durmam em paz. Meu Pai, em paz nós nos deitamos e logo pegamos no sono, porque só o Senhor é quem nos faz, ó Deus, repousar seguro. Que nós possamos dormir em paz, ficar em paz. Que Deus abençoe vocês, que Deus guarde a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Ó, beijo para cada um. Beijo, Marinha. Beijo, Raquel. Beijo, Rafael Lucas. Iris Paula, beijo. Claudice, beijo também. Rizomar, beijo também. Franci Lima, beijo, querida. Anne Mota, beijo também. Manu Mota, beijo também. Graça Menezes, Deus abençoe. Beijo também. Adailson, beijo você também, viu, Marmanjão? Patrícia Nascimento, beijo também. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Iris Paula, beijo. Dona Eunice Moura, beijo também. Leiliane Alves, beijo, beijo, querida. Amada de Deus, deixa eu ver quem mais aqui. Dona Yolanda Cardoso, beijo para vocês também. Graças a Deus. Vocês estão vendo aqui atrás, aqui, gente, na coisa aqui, ó. Isso aqui é a gente mora perto de um viaduto aqui. Beijo, mana. Beijo, beijo, beijo. Landa, beijo também. Landinha, saudade, amiga. Vem me ver. Ceia Guedes, pra você também, amiga. Oxe, glória a Deus por isso. Delson Barbosa, beijo também. Miller Carvalho, beijo também, irmão. Cada um de vocês aqui. Olha os beijão chiclete deles aqui. Eu e Manu oramos por você e sua família. Obrigado. Não tenha dó não. Pode orar bastante, viu? Bispo Dia aqui agradece. Claudice, beijo também, amiga. Deus abençoe. Glória a Deus. O Senhor abençoe sua vida. De maneira ímpar, de maneira especial. Deixa eu colocar aqui que a Thaís está falando aqui. A Thaís Mota está falando aqui. Deixa eu falar aqui, quer ver aqui? Deixa eu levantar aqui. Eu queria pedir oração pela minha tia Vilma Santos, pela saúde dela, pela vida dela e pelo esposo dela, meu tio Adilson. Pronto, vamos orar então pela vida agora. Santos, pela saúde dela, pela vida dela e pelo esposo dela, meu tio Adilson. Amém. Pronto, vamos orar então pela vida agora. Senhor, oramos pela vida da Vilma e do senhor Adilson. Que o Espírito do Senhor venha sobre ela agora. Amém. Venha sobre ela agora e abençoe. Meu Pai, restaura a saúde, restaura por completo, dê a vitória total a eles, meu Pai. Nós enviamos a palavra de cura a esta casa, a esta família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. A Nilda Santa... Nilda Santana. Bom te ver, Nildinha. Deus abençoe, amiga. Deus abençoe, ungida de Deus. Francis, saudade. Ô, Francis, sua filha casou? Ela tava namorando com o menino lá de Caruaru? Ela casou ou ainda vai casar ainda? Senhor, nós abençoamos também a vida do Mateus Rodrigues, que a mão do Senhor esteja sobre ele agora. Opera um milagre na vida dele, meu Pai. Ailton está pedindo e nós estamos confirmando, meu Pai, em oração, a vitória do Senhor sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Pronto. Pastora Raquel está dizendo, amém, minha prima. Obrigada, te amo. Muito bom, pastora Raquel. Agradece mesmo. Coração de gratidão é a melhor coisa nessa vida. Quem tem coração de gratidão tem... Casou não, Franci? É mesmo? Oxe, pensei que já tinha comido esse doce já. Então tá, vai chegar a hora certa, né? Vai dar na hora certa. Casou então não? Tá certo. Daqui um pouco esse doce chega, né? Marinha, ó. Beijo também, amiga. Rafael, ó. Saudade de você, viu, Rafoso? Rafael Lucas.
Hoje é seu aniversário? Oxe, e ninguém falou nada. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora pelo Rafael, abençoa ele no seu aniversário, e do Cauê também, põe a sua mão, abençoa com toda sorte de bênção, que esse ano que começa agora seja muito abençoado na vida dele, em nome de Jesus. Amém. Leiliane, peço oração para a tia Yolanda, que Deus restaure essa... Deus, toca na tia Yolanda, meu pai, de Leiliane, que o Espírito do Senhor venha sobre ela, restaurando e curando e sarando, meu pai, a sua saúde, em nome de Jesus. Amém. Então não casou ainda não, mas vai casar, pode ficar tranquilo que vai dar certo. Pronto, Cauê, oramos também pelo Cauê, já abençoando o aniversário dele. Domingo nós vamos cantar parabéns para você, me lembra, viu, Rafael? Ah, em setembro o casamento. Tomara que a pandemia já tenha baixado naquela época, né, Varô? Para fazer uma festa bem bonita. Você merece, você e seu esposo Jean merece casar bem a sua filha, uma festa bem bonita, bem ajustada, né? Ó, Marinha tá mandando um abraço para você aí, ó. Parabéns aí, viu, Rafael? Marinha tá mandando aí os parabéns para você, Rafinha. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Graças a Deus. Certo? Esquece não, domingo fala assim, bispo, canta parabéns no meu aniversário. Pode mandar que eu vou lá e nós vamos cantar parabéns. Fechado? Verdade, viu, França? Nós vamos Deus abençoar que em setembro vai estar tudo bem para você fazer uma festa bem bonita, ajustar, algo bem especial. Ó, a Céia Guedes também, mandando, Rafael, mandando aí, ó, um abração para você, um parabénsão bem grandão aí, viu? Oxe, você tá famoso, hein, Rafael? Olha aí. Parabéns, Rafa. Jesus abençoe, amor. Pronto, tá mandando os parabéns para você aí. A Céia Guedes. Glória gloriosas, glória gloriosas. Pronto. Gente, um outro detalhe é o seguinte. Enquanto vocês estão colocando aqui ainda, vocês podem mandar os seus pedidos de oração para a rádio, viu? Todos os dias pode mandar. Mandou os pedidos de oração para a rádio no horário do programa das 9 às 11 da manhã. Você pode ter certeza que nós vamos orar. Que às vezes vocês ficam cheios de temores e tal. Não fica cheio de temores, não. Coloca o fone de ouvido, escuta a rádio. Liga, peça a sua música. Amanhã eu quero ver vocês pedindo a sua música e pedindo oração para várias áreas da sua vida. Pode pedir para a mãe, para o pai. Meu cachorrinho está doente. Pode ficar tranquilo que a gente ora para o Totó. Olha para Maria Cecília também. Desse jeito. Parabéns, viu, Rafael? A França está mandando parabéns para você também aí. A Claudice também está mandando aí. Marinaldo Bezerra. André Silva. Avô de Jamile Karen. Pronto. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora pelo Marinaldo Bezerra, que o Espírito do Senhor possa, meu Pai, tirá-lo da situação em que está, tirá-lo da enfermidade, dê vitória total e completa ao seu Marinaldo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Então amanhã na rádio, das 8 às 11 da manhã, deixa eu anotar aqui o número da rádio. 9386 22 9386 2257. Aqui. 99386 2257. Zap da rádio. Esse é o zap da rádio, viu, gente? Você pode mandar para lá, pode mandar seus pedidos de música, peça o pedido de música e também você pode pedir, fazer seus pedidos de oração, tá certo? Todos os dias, das 9 às 11, eu estou lá firme e forte. Fechado? E outra, foi aniversário de Rafael hoje e ninguém falou nada. Cadê a Ju? Ô Ju, porque você não falou que era aniversário de Rafael? Devia ter falado, nós tínhamos cantado parabéns para ele. Mas amanhã, então, vamos fazer um negócio, Rafael. Vamos fazer um negócio. Seu aniversário não foi hoje, não. É amanhã, tá certo? Amanhã, gente, vocês vão mandar áudios para a rádio lá parabenizando o Rafael. Não esqueça, viu, dona Júlia? Viu, dona Mara?
Não esqueça, Sé, de mandar. Já pode mandar hoje. Pode mandar os parabéns lá. Ah, é o de Cauê? Eu pensei que era de Rafael. Ah, e eu tô falando aí, pensando que é o Rafael, gente. É de Cauê. Ah, é o amigo dele. Eu pensei que era o seu, Rafael. Isso é problema novo de gente velha que não entende das coisas. Olha os cabelos brancos meus aqui, tá vendo aqui, ó? Lembra, você sabia que tem uma música evangélica pra mim? E os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus olhos, a fogo. Racha taboca, racha aroeira. Essa música é minha, viu? E seus cabelos são brancos como a neve. Esse é o melô do Bispo de Paula. E os seus cabelos são brancos como a neve. Pronto. Glória a Deus. Nas alturas. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Eu vou já encerrar já a nossa live, tá bom? Espero que Deus tenha abençoado vocês, tenha falado ao seu coração grandemente, tá certo? Deus abençoe vocês. Qualquer coisa, ouçam a rádio, fechado? Amanhã das 9 às 11. Deus abençoe vocês e até domingo, se Deus assim nos permitir, às 9 horas da manhã e também às 17 horas, ok? Deus abençoe.